O oceano não devolve o que toma, ele guarda. Nós mergulhamos onde a luz não chega, onde o azul se torna negro e o silêncio pesa mais do que a água acima de nós. A 900 metros de profundidade, algo dorme, não como metal abandonado, mas como uma presença. Um corpo inteiro, um submarino que nunca voltou para casa. O USS Seawolf não afundou em uma explosão visível, nem deixou destroços na superfície. Ele simplesmente desapareceu. Uma sombra engolida pelo Pacífico, levando consigo 80 marinheiros. Seus últimos pensamentos presos entre aço, pressão e escuridão absoluta. Décadas se passaram. Guerras terminaram. Nomes foram esquecidos. Mas ali embaixo, o Seawolf permaneceu intacto, envolto por correntes frias, coberto por sedimentos finos como cinzas do tempo. O casco ainda fechado, as hélices imóveis, o silêncio completo. Nós não encontramos apenas um submarino. Encontramos um túmulo de guerra, um sussurro metálico do passado que resistiu ao colapso, à corrosão e ao esquecimento humano. E agora, 75 anos depois, o oceano finalmente permitiu que víssemos o que ele escondeu por gerações. Mas a pergunta permanece: por que o Seawolf nunca voltou? Como um dos submarinos mais avançados da Marinha dos Estados Unidos, pôde simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. O que aconteceu nas últimas horas do USS Seawolf, quando nenhum pedido de socorro foi registrado? Foi um erro humano, uma falha mecânica, ou algo que jamais deveria ter sido revelado? Por que os relatórios oficiais permaneceram incompletos por décadas, envoltos em silêncio e censura? O Seawolf foi vítima do inimigo, ou de uma missão secreta que deu errado? E se a verdade estiver enterrada não apenas no fundo do oceano, mas também nos arquivos da guerra? Nós nos fazemos essas perguntas porque o mar não explica. Ele apenas guarda. Cada metro de profundidade esconde decisões tomadas sob pressão, ordens transmitidas em códigos e homens que confiaram suas vidas a um casco de aço. Se você quer continuar mergulhando conosco em histórias que o oceano tentou apagar, inscreva-se agora. Aqui nós não aceitamos o silêncio como resposta. O USS Seawolf nasceu em aço, fogo e ambição. Em um estaleiro americano pulsando com o ritmo da guerra, seu casco começou a tomar forma enquanto o mundo já ardia em conflito. Rebites eram cravados como batimentos cardíacos, chapas de metal rangiam sob guindastes e cada seção montada carregava uma promessa silenciosa: voltar para casa. Projetado como um submarino de ataque da classe Balao, o Seawolf representava o auge da engenharia submarina americana durante a Segunda Guerra Mundial. Mais rápido, mais profundo, mais letal. Seus sistemas eram pensados para longas patrulhas no Pacífico, onde o inimigo raramente era visto, mas sempre sentido. O calor sufocante do interior contrastava com o frio mortal do oceano do lado de fora. Um mundo fechado, onde homens aprenderiam a respirar confiança e medo ao mesmo tempo. Quando foi comissionado, o Seawolf não era apenas uma máquina de guerra. Ele era um símbolo. Um predador silencioso destinado a cortar rotas inimigas, coletar informações críticas e desaparecer antes que alguém percebesse sua presença. Seus 80 tripulantes sabiam disso. Jovens, experientes, alguns veteranos, outros em sua primeira missão real. Todos unidos por uma certeza frágil. O treinamento os protegeria. Nós conseguimos imaginar o primeiro dia a bordo. O cheiro de óleo e tinta fresca, o eco metálico dos passos nos corredores estreitos, as mãos tocando válvulas, painéis, periscópios. O Seawolf parecia vivo, reagindo a cada comando, respirando com seus motores diesel, aguardando ordens. O contexto histórico não perdoava erros. Em 1944, o Pacífico era um tabuleiro brutal. Submarinos americanos já haviam provado seu valor, mas também haviam pago caro por cada vitória. O Seawolf partiu carregando expectativas estratégicas, ordens precisas e uma confiança quase perigosa em sua invulnerabilidade. Ele nasceu para a glória, foi preparado para sobreviver ao inferno. Mas ninguém imaginava. A primeira missão do USS Seawolf não foi anunciada com cerimônia.
Ela veio em silêncio, como quase tudo na guerra submarina. Ordens curtas, mapas dobrados sobre mesas de metal, rotas traçadas a lápis. O destino: o Pacífico Ocidental, uma região onde a água escondia tanto navios inimigos quanto erros fatais. Assim que deixou o porto, o Seawolf começou a revelar seu verdadeiro caráter. Submergir não era apenas um procedimento técnico, era uma transformação. O casco rangia suavemente, enquanto a pressão aumentava. A luz diminuía, o ar ficava pesado, quente, carregado de diesel e expectativa. Cada homem conhecia sua posição. Cada ruído estranho era analisado com atenção quase obsessiva. Os primeiros dias foram de adaptação. Ajustes finos nos motores, testes de profundidade, treinos de combate simulados que deixavam pouco espaço para descanso. O oceano não oferecia segundas chances. Uma válvula mal fechada, um cálculo errado, e o mar tomaria tudo. O impacto histórico dessas primeiras patrulhas já era sentido. Submarinos americanos começavam a sufocar linhas de suprimento japonesas, alterando o ritmo da guerra. O Seawolf fazia parte dessa engrenagem invisível. Ele observava, escutava, esperava. Muitas vezes a missão era não agir, não atacar, não ser visto. A tensão de não fazer nada podia ser tão desgastante quanto o combate. Houve dificuldades técnicas, pequenas falhas elétricas, vibrações inesperadas em certas rotações. Nada considerado grave, mas tudo anotado, registrado, empurrado para depois. Em tempos de guerra, depois era um luxo raro. O comandante precisava confiar que o submarino resistiria quando fosse exigido ao limite. Nós quase podemos sentir o cansaço acumulado. Turnos longos, pouco sono, a ausência total de luz natural confundindo o tempo. Alguns marinheiros riscavam dias em pequenos cadernos, outros paravam de contar. O Seawolf seguia em frente, silencioso, cumprindo ordens que jamais seriam lidas em jornais. Esse foi o batismo de fogo, não em explosões, mas em resistência psicológica, não em glória visível, mas em disciplina. O submarino provou que podia operar, que podia sobreviver, que podia retornar. Pelo menos foi isso que todos acreditaram naquele momento. Com o avanço da guerra no Pacífico, as missões do USS Seawolf tornaram-se mais longas, mais perigosas e emocionalmente mais pesadas. O inimigo aprendia rápido. Rotas antes seguras tornavam-se armadilhas. As águas, antes vastas e abertas, pareciam encolher a cada patrulha. O submarino já não era apenas um caçador, era também um alvo. O Seawolf participou de operações críticas, ataques a comboios inimigos, reconhecimento silencioso de áreas fortemente defendidas, inserções arriscadas próximas à costa. Cada missão exigia precisão absoluta. Um erro de cálculo podia significar ser detectado por hidrofones inimigos, seguido pelo terror seco das cargas de profundidade explodindo ao redor do casco. O som era inconfundível, um trovão abafado. O casco vibrava, lâmpadas tremiam, homens prendiam a respiração. As perdas humanas começaram a se tornar uma realidade constante, não apenas no Seawolf, mas em toda a frota submarina. Amigos desapareciam entre uma patrulha e outra, nomes riscados das listas, histórias interrompidas. Cada retorno ao porto era celebrado, mas também marcado por olhares vazios e silêncios prolongados. Sobreviver não era sinônimo de estar inteiro. Dentro do submarino, o desgaste era visível. O calor tornava-se insuportável em longos períodos submersos. O suor misturava-se ao cheiro de óleo e metal aquecido. O corpo reclamava. A mente vacilava. Alguns marinheiros tinham pesadelos mesmo acordados, imaginando o som impossível de escapar. O estalo final do casco cedendo à pressão. Ainda assim, o Seawolf continuava. Cumpria ordens, avançava. Cada sucesso tático reforçava a confiança do comando, mas cobrava um preço invisível da tripulação. A guerra exigia sacrifícios que jamais apareceriam em relatórios oficiais. O cansaço crônico, a tensão constante, o medo que nunca era dito em voz alta. Nós percebemos, olhando para trás, que algo estava mudando. O Seawolf já não era apenas um instrumento de guerra.
Ele carregava as marcas do conflito, pequenas avarias acumuladas, sistemas forçados além do ideal, homens empurrados além do limite humano. A máquina e a tripulação tornavam-se uma coisa só, unidas pelo desgaste. Se essa história está te emocionando, deixe seu like agora. Ele ajuda a manter vivas narrativas que o oceano tentou apagar, e então veio a missão fatal. A última missão do USS Seawolf começou como tantas outras, sem discursos, sem promessas, apenas coordenadas, prazos e a expectativa silenciosa de retorno. O submarino recebeu ordens para operar em uma zona altamente sensível, onde forças inimigas e aliadas se cruzavam em um tabuleiro invisível, carregado de tensão e erros possíveis. Nas primeiras horas, tudo parecia dentro do esperado. O Seawolf avançava submerso, motores elétricos sussurrando no escuro, hidrofones atentos a qualquer anomalia. O ar dentro do casco estava pesado, quente, saturado de respiração humana e concentração extrema. Cada homem sabia que aquela região não perdoava enganos. Então algo mudou. Um contato foi detectado, incerto, distante. O tipo de sinal que fazia os operadores se inclinarem ainda mais sobre os instrumentos, ajustando fones de ouvido, tentando separar ruído de ameaça real. O comandante precisava decidir rápido. Subir? Manter profundidade? Alterar rota? O Seawolf continuou avançando. Minutos depois, o som chegou. Um ruído metálico estranho, diferente de hélices japonesas conhecidas. Mais regular, mais próximo. O silêncio a bordo tornou-se absoluto. Não havia mais conversa. Apenas olhares. Respirações controladas. O relógio parecia desacelerar. De repente, o impacto. Não uma explosão imediata, mas um choque violento que percorreu o casco como um soco seco. Luzes piscaram. Alarmes soaram. O submarino inclinou levemente. Água começou a entrar em um dos compartimentos. Ordens foram gritadas, repetidas, quase engolidas pelo barulho do metal sob estresse. Tentativas de controle de danos começaram instantaneamente. Válvulas fechadas, bombas acionadas, homens trabalhando no escuro parcial, com água fria subindo pelos tornozelos. A pressão aumentava a cada metro perdido. O casco rangia, reclamava, como se estivesse sendo lentamente esmagado por mãos invisíveis. Outro impacto, mais forte. Dessa vez, não houve dúvida. O Seawolf estava sob ataque. O pânico não era histérico, era silencioso, um medo concentrado, focado, que se infiltrava em cada decisão. Alguns marinheiros pensaram em casa, outros em nada. O treinamento assumiu o controle enquanto o tempo escorria rápido demais. O submarino tentou descer para escapar. Mais profundo, mais escuro, mas a profundidade cobrava seu preço. Instrumentos começaram a falhar, a energia oscilava, a estrutura gemia sob uma pressão para a qual talvez já não estivesse preparada. Então, o momento final se aproximou. Um último som atravessou o casco. Um estalo grave, prolongado, como uma fratura que não podia ser contida. A água entrou com violência. Compartimentos foram isolados, um a um, selando homens vivos atrás de portas de aço. Não houve tempo para despedidas, apenas segundos. O Seawolf perdeu o controle. Afundou rapidamente. O frio tomou tudo. A escuridão engoliu os últimos vestígios de ordem. Em menos de um minuto, tudo acabou. Na superfície, nada. Nenhum óleo, nenhum destroço, nenhum pedido de socorro. O oceano fechou-se sobre o submarino como se ele nunca tivesse existido. Mas o mar guardava um segredo. O fundo do oceano é um lugar sem tempo. Ali, o USS Seawolf repousa onde o som não chega e a luz nunca existiu. A quase 1 quilômetro abaixo da superfície, a pressão é constante, implacável, esmagando qualquer noção de movimento ou vida. O submarino não afundou ali como um objeto perdido. Ele foi colocado, deitado com cuidado cruel pelas mãos invisíveis do mar. O reencontro com o USS Seawolf não aconteceu por acaso. Ele foi resultado de décadas de avanços tecnológicos, persistência silenciosa
e uma curiosidade que se recusou a morrer. Em meados do século XXI, novas expedições começaram a revisitar áreas esquecidas do Pacífico, usando sonar de varredura lateral, veículos operados remotamente e algoritmos capazes de identificar formas que o olho humano jamais perceberia sozinho. Foi durante uma dessas missões que algo apareceu na tela. Uma silhueta longa, simétrica demais para ser rocha, escura demais para ser sombra. O operador parou, chamou o restante da equipe. Nós observamos enquanto o contorno ganhava definição. Um casco, hélices, um submarino. Quando o Erhov desceu, a tensão era palpável. O frio extremo do fundo do mar contrastava com o calor humano dentro da sala de controle. A câmera avançava lentamente, iluminando partes do casco cobertas por sedimentos. Não havia explosão visível. Não havia destroços espalhados. O Seawolf estava inteiro, silencioso, fechado. O momento em que o nome se tornou legível foi devastador. Letras gastas pelo tempo, ainda presas ao aço. USS Seawolf. Alguns na equipe prenderam a respiração. Outros se afastaram da tela. Não era uma descoberta científica comum, era um encontro com a morte preservada. As imagens foram tratadas com respeito. Nenhuma tentativa de entrada, nenhuma perturbação. O submarino foi oficialmente declarado túmulo de guerra. As coordenadas mantidas restritas. O anúncio público veio depois, carregado de cuidado e peso histórico. Famílias que esperaram por respostas por gerações finalmente souberam onde seus mortos repousavam. Não houve celebração. Houve silêncio. Um silêncio diferente daquele do fundo do oceano. Um silêncio de encerramento. O mundo finalmente soube. Mas o Seawolf continuou onde sempre esteve. O USS Seawolf não é apenas um submarino perdido. Ele é um lembrete silencioso do preço real da guerra. 8 dezenas de homens entraram naquele casco, acreditando que o treinamento, a disciplina e o aço seriam suficientes. Nenhum deles voltou, mas nenhum deles desapareceu de verdade. O legado do Seawolf vive naquilo que não pode ser medido por vitórias ou mapas conquistados. Vive nas famílias que aguardaram por respostas durante décadas. Vive nos nomes gravados em memoriais frios, agora ligados a um lugar real no fundo do oceano. Vive também na lição dura que o mar ensina. Tecnologia falha, planos quebram. E o silêncio pode ser o maior testemunho da história. Nós, ao mergulharmos nessa narrativa, entendemos que lembrar é um ato de resistência. O oceano tenta apagar. O tempo tenta suavizar. Mas a memória humana insiste. Cada detalhe preservado, cada história contada, impede que esses homens sejam reduzidos a números em relatórios antigos. O Seawolf permanece lá embaixo intocado, não como uma relíquia esquecida, mas como um santuário. Um lugar onde a guerra terminou de forma definitiva, onde o barulho cessou, onde a pressa do mundo moderno não chega. Se você acredita que essas histórias precisam continuar sendo contadas, inscreva-se no canal agora. Compartilhe este vídeo. Leve essa memória adiante, porque enquanto alguém se lembra, eles nunca são realmente perdidos. Nós imaginamos o silêncio após o colapso. Um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo assentamento lento do casco na lama fina. Sedimentos começaram a cair como neve escura, cobrindo escotilhas, números, histórias. O aço esfriou. A água tomou os espaços, e então nada mais se moveu. Por décadas, o Seawolf foi apenas uma ausência. Um nome gravado em memoriais. Um vazio nas listas de retorno. Aqui embaixo, porém, ele permaneceu inteiro, guardando seus segredos, protegendo seus mortos. O oceano não o destruiu. Ele o escondeu. E nesse escuro eterno, o tempo deixou de existir.